estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 92 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e você sabe, a pandemia ainda não acabou, então precisamos manter os nossos hábitos de higiene, de prevenção, usar a máscara, lavar as mãos constantemente e manter o distanciamento. Para a aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: seu caderno, lápis, borracha e apontador. Então, vamos começar os registros da aula de hoje? Então, como já é de hábito, registre a data de hoje, o seu nome completo, aula 92 do terceiro ano de língua portuguesa. Tempo para o seu registro. Já fez as suas anotações? Então vamos relembrar o que vocês viram na sequência de aulas anterior? Vocês fizeram uma leitura de alguns textos. Um deles era de divulgação científica e os outros cartas ao leitor. Tudo isso com o tema Esperteza Animal. E na aula de hoje, qual será o tema da nossa aula? Vamos descobrir? Para isso, eu tenho uma brincadeira. Nós vamos brincar com palavras e vamos relembrar textos que já foram lidos em sequências de aulas anteriores. Pensando nesses textos e nessas palavras, nós vamos formar então o tema da nossa aula, desta sequência de aulas que estamos iniciando hoje. Esse tema é formado por 3 palavras, como vocês podem ver aqui no painel. A primeira palavra tem 2 sílabas. A segunda tem apenas
uma. E a terceira tem 4 sílabas. E como é que nós vamos descobrir as sílabas que formam essas palavras? Como eu já falei, nós vamos relembrar textos que vocês leram em aulas anteriores. De cada um desses textos, eu vou destacar algumas palavras e em vermelho vão aparecer as sílabas que vão compor essas palavras. À medida em que essas sílabas forem aparecendo, você vai registrando aí no seu caderno, combinado? E eu vou colocando aqui no quadro. Vamos descobrir o tema então? O primeiro texto que nós vamos relembrar é essa notícia que vocês conheceram lá na aula da professora Fabiana. Lembram do concurso de fotos malucas de animais? Vocês recordam qual é o nome do jornal onde estava divulgada essa notícia? Era o jornal Joca. Isso mesmo, Joca. Vejam aí na tela. Qual é a sílaba que está em destaque na palavra Joca, no nome do jornal? Qual é a sílaba que está em vermelho? É a sílaba Jó. Então, nós vamos pegar, registrar aí no caderno a sílaba Jó. E a professora vai colocar aqui no painel. Já tenho uma sílaba que forma a primeira palavra. Vamos lá? Confira então se você registrou aí no seu caderno. Se não registrou, faça agora. É a sílaba Jó. J-O. Vamos lá relembrar mais um texto? Lembram da aula em que nós trabalhamos a piada? Vocês lembram qual era a relação entre esses dois personagens? Eles eram amigos. Isso mesmo. Qual é a sílaba que está em destaque na palavra amigos? A sílaba gos. Então, registre aí no seu caderno a sílaba gos, que eu vou colocar ela aqui no quadro. Vamos arrumar aqui para ficar bem certinho. Vejam só, eu já tenho uma palavra. Jogos. Que jogos serão esses que serão temas das nossas aulas? Vamos lá? Registrou no caderno então? Jogos. Vamos a mais um texto. Olha só, outra notícia. Prestem atenção na manchete desta notícia. Qual é o nome do animal? Era um urso de óculos. Era esse o animal sobre o qual a notícia estava informando. Que sílaba nós temos em destaque na palavra urso de óculos? É a sílaba D. Isso mesmo. Então, registra aí no seu caderno. Vejam, eu já estou em outra palavra. Então, você tem que dar um espaço aí no seu caderno para registrar. Então, aqui eu já tenho jogos e agora eu tenho o D. Jogos de. O que será que completa essa expressão, o tema da nossa aula? Registrou? Confira aí no seu caderno. Jogos de. Vejam, ainda temos 4 sílabas, então vamos relembrar 4 textos. Vejam, lembram desse texto? Que gênero é esse texto? Lá da aula da professora Débora. Era uma carta. A palavra carta. Qual é a sílaba que está em destaque? A sílaba tá. Então, vamos registrar no caderno a sílaba tá? Atenção, outra palavra. Você precisa deixar um espaço entre as palavras. Então, vamos lá? Registra lá que eu coloco aqui. Jogos de tá? Será que você já sabe qual é o tema? Vamos ver se confirma isso que você está pensando? Vamos continuar então. Registrado lá no caderno? Muito bem. Relembrando as nossas aulas lá do comecinho deste ano. Nossa, professora, faz tempo, hein? Vocês lembram deste personagem do livro Cocô de Passarinho?
lembram qual era a profissão dele? Ele era um vendedor, mas ele era um vendedor ambulante. Vendedor ambulante. Lembram que pesquisamos o significado da palavra ambulante? Então, qual é a sílaba que está em destaque na palavra ambulante? É a sílaba bu. Então, registra aí no seu caderno a sílaba bu. E assim a gente vai completando o tema da nossa aula. Registrou lá no seu caderno? Estamos quase terminando. Vamos relembrar mais um texto? Lembram desse poema da Eloy Elizabeth Bocheco? Isso mesmo, era o poema da vaca malhada. E vocês vão prestar atenção agora numa palavra desse poema que eu destaquei, que é a palavra leite. Olha a sílaba em destaque. Que sílaba é? É a sílaba lei. Então, registra aí no seu caderno a sílaba lei. E então, já sabem qual é o tema? Vamos relembrar mais um texto? Primeiro, confira o seu registro. Jogos de tabuleiro. Será que é isso aí que você completou aí na sua casa? Vamos ver então. Lembram deste texto? A receita de água aromatizada que a professora Cristiane trabalhou com vocês? Olha uma palavra que eu vou destacar deste texto. Aromatizada. Qual é a sílaba em destaque? É a sílaba pro. Então, registra aí no seu caderno a sílaba pro. Registrou? Confira. Jogos de tabuleiro. É esse o tema das nossas aulas. Vamos ler novamente? Jogos de tabuleiro. Mas o que são jogos de tabuleiro? Esses jogos de tabuleiro que você registrou aí no seu caderno, você sabe o que são? Jogos de tabuleiro ou jogos de mesa são jogos onde a gente geralmente usa um tabuleiro, uma mesa, e esses jogos eles nos desafiam com algum objetivo. Muitos deles precisam de complementos, precisam de cartas, precisam de dados para serem jogados e têm objetivos distintos de treinar a atenção, a memória, o raciocínio lógico. São jogos utilizados para o divertimento e que podem ser compartilhados com amigos, familiares, sendo crianças ou adultos. Então, você já sabe que o tema da nossa aula, então, é jogos de tabuleiro, certo? Muito bem. Sabendo que o tema da nossa aula é jogos de tabuleiro, eu convido a vocês a pensar um pouquinho sobre essas duas imagens que vocês estão vendo aí na tela. Que animais são esses? Nós temos um gato e um rato. Mas o que um gato e um rato têm a ver com jogos de tabuleiro? Os jogos de tabuleiro que a gente conhece geralmente são dama, xadrez, ludo. Você conhece algum jogo em que tenha gato e rato? Quando nós assistimos filmes, desenhos animados, qual que é a relação entre esses dois animais? Gatos e ratos são geralmente rivais. O que o gato faz com o rato? Acaba perseguindo o animal. Será que isso seria uma temática para um jogo? Não sei, vão pensando aí. E eu trago agora também para vocês uma outra imagem. Esse é um tabuleiro. Afinal, o tema das nossas aulas é jogos de tabuleiro. Esse tabuleiro você já conhece? Já jogou algum jogo com esse tabuleiro? A própria cor, a organização desse tabuleiro já nos dá a ideia do jogo de xadrez. Isso mesmo,
O jogo que comumente jogamos com esse tabuleiro é o jogo de xadrez. Mas vocês sabiam que tem outros jogos que nós podemos jogar utilizando esse mesmo tabuleiro? E agora, pensando lá, no gato e no rato, que eu apresentei na imagem anterior para vocês. Será que nós conseguiríamos fazer um jogo com o tabuleiro de xadrez e esses animais? Então vejam, quantos gatos tem aí na tela? São 4. E quantos ratos? Apenas 1. Então, eu já falo para vocês que esse é o jogo que é assunto da nossa aula de hoje. O jogo do gato e do rato. Então, vocês têm o tabuleiro, têm as imagens dos que serão os marcadores do jogo e tem o nome do jogo, gato e rato. Se eu falasse para vocês agora jogarem o jogo do gato e rato só com o tabuleiro e esses marcadores, vocês saberiam como jogar? Conseguiriam jogar? Do que é que nós precisamos antes de jogar um jogo que ainda não conhecemos? Muito bem, se você falou aí em casa que nós precisamos das instruções desse jogo, você acertou. Porque apenas sabendo que tem um tabuleiro, que é o mesmo tabuleiro do xadrez, que os marcadores serão gatos e ratos, sabendo o nome do jogo, se eu não souber as regras desse jogo, eu não tenho condições de jogar. Então, para isso, nós precisamos de um texto, que é o texto que nós faremos a leitura na aula de hoje. Então, agora nós vamos fazer a leitura, vamos conhecer a regra do jogo do gato e o rato. Para isso, eu trouxe o texto num cartaz, mas esse texto está fatiado. Eu vou apresentando essas partes do texto para vocês, vou fazendo a leitura e nós vamos refletindo juntos. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira parte do nosso texto. Olha só. Leiam aqui comigo. Regra do jogo gato e rato. Essa regra do jogo gato e rato é a indicação do quê? Do nome do jogo. Então, nós já sabemos o nome desse jogo, certo? Depois do nome, vem uma outra parte do texto. Vamos fazer a leitura? Objetivo: imobilizar o rato de modo que ele não possa mais se movimentar, ou o rato escapar do cerco dos gatos e chegar à linha número 1. Vocês lembram na imagem do tabuleiro que eu apresentei, que tinha lá um lado do tabuleiro indicando a numeração e outra linha indicando as letras? Vejam, eu trouxe aqui, ó, o tabuleiro. Aqui nós temos as linhas numeradas. Então, o objetivo é o rato chegar aqui à linha número 1. Ou os gatos irem se movimentando até conseguirem bloquear, fazer um cerco com o rato, para que ele não possa mais se movimentar. Então, nesta parte do texto, nós conhecemos o objetivo. Já está destacado aqui, né? Que é o objetivo do jogo. Nós também precisamos saber quantas pessoas podem participar desse jogo. Então, o texto agora vai indicar os participantes. Então, o jogo pode ser realizado individualmente, em duplas ou grupos. Por meio de sorteio, determina-se quem será o rato e quem representará os gatos. Então, nessa parte do texto, nós conhecemos os participantes, ou seja, nesse jogo ele pode ser realizado individualmente,
pode ser feitos duplas para pensar nas estratégias do jogo, ou ainda grupos podem fazer isso. Como é que se inicia? Por meio de sorteio, vai decidir quem é o rato e quem é o gato, né? Nessa representação aí do tabuleiro, certo? O que mais é preciso saber para jogarmos o jogo do gato e o rato? Então vejam, olha só essa parte do texto. Quantidade e distribuição das peças no tabuleiro. 4 peças representam os gatos. Uma peça representa o rato. Gatos e rato podem ocupar somente as casas pretas. A posição inicial do rato e dos gatos deve seguir a indicação da figura ao lado. Então, nós temos aqui a figura representando o tabuleiro no início do jogo. Então, vejam. Novamente, temos o tabuleiro aqui. 4 peças representam os gatos. Uma peça representa o rato. Outra regra do jogo. Gatos e rato podem ocupar somente as casas pretas, ou seja, eles não podem se movimentar nas casas em branco do tabuleiro. E, então, a posição inicial, que é essa que vocês estão vendo aqui no tabuleiro, é a representada na figura. Então, nesta parte do texto, nós temos os materiais que vão ser utilizados para jogarmos e a organização inicial. E agora que a gente já sabe de tudo isso, a gente precisa saber como jogar. Então, veja. Como jogar? Um jogador de cada vez realiza um movimento. O rato, que sempre inicia a partida, se move de uma em uma casa pela diagonal, para frente e para trás. Os gatos se movem de uma em uma casa pela diagonal e para frente. Não há captura. Os gatos vencem se bloquearem o rato, e o rato será vencedor se escapar do cerco dos gatos e atingir a linha 1. Não é permitido passar a vez e nem ocupar uma casa já ocupada por outra peça. Então, aqui nós temos as indicações de como jogar o jogo do gato e o rato. E aqui embaixo, uma informação que nos mostra de onde esse texto foi tirado, que é a fonte do texto, certo? Vocês conheceram um pouquinho das regras do jogo do gato e do rato. Então, com base nessas regras, o que a gente entende? Qual é o objetivo desse jogo? Então, os gatos vão bloquear o rato para ganhar, ou o rato tem que conseguir chegar aqui à linha 1 sem ser bloqueado. Então, né, ele tem que ir fazendo um movimento até chegar aqui, ou os gatos ganharão se de repente, com os movimentos do jogo 1 a 1, que a gente já leu ali, de repente, em um momento, os gatos bloquearem o rato e ele não conseguir mais se movimentar. Aí o jogo termina e a vitória é dos gatos. Mas, se por algum motivo os gatos forem deixando o rato passar, não conseguirem bloquear e ele chegar a qualquer uma das casas pretas aqui da linha 1, ele vence o jogo. Gostaram de conhecer esse jogo? Então vamos relembrar aí na tela os elementos que compõem esse texto? Olha lá, a regra do jogo gato e rato, onde nós temos o nome do jogo, o objetivo, os participantes, a quantidade e a distribuição das peças no tabuleiro, que são os materiais e a organização inicial deste jogo, a maneira de jogar,
fonte, certo? Agora vocês vão registrar lá no caderno de vocês o texto que nós conhecemos na aula de hoje, que é Regra do jogo gato e rato. Então, um tempo para você registrar o título do texto no seu caderno. Agora que nós fizemos a leitura do texto, vamos ficar de olho nesse texto, vamos pensar sobre ele e responder algumas questões lá no caderno. Então, como vocês já estão habituados, registra o número da questão e apenas a letra correspondente à alternativa certa dessa pergunta, certo? Podemos começar? Então, vamos lá. Olha só. Eu trouxe um trechinho lá da regra do jogo e vou fazer a leitura para depois pensarmos numa questão. Prestem atenção na palavra que está em destaque. Os gatos se movem de uma em uma casa pela diagonal e para frente. Questão número 1. No trecho, a palavra casa que está em destaque foi utilizada para indicar: letra A, o local onde vivem gatos e rato? Ou letra B, cada uma das divisões do tabuleiro? Então pensa, a palavra casa e nesse trecho do texto, o que ela significa? Letra A ou letra B? Pensa e responde no seu caderno.
difícil. O que significa a palavra casa neste trecho do texto? Vamos conferir? É a letra B, cada uma das divisões do tabuleiro. Em outro contexto, em outra frase, em outro texto, nós poderíamos dizer que a casa é o lugar, o local onde vivem gatos e ratos, a casa do gato, a casa do rato. Porém, aí no texto, casa significa cada uma das divisões do tabuleiro. Vamos lá para a próxima? Olha só esse trechinho do texto. E vem a pergunta número 2. Quais casas do tabuleiro podem ser ocupadas por gatos e rato? Talvez você precise ler novamente esse trecho para identificar a resposta e verificar se é letra A, somente as casas pretas, ou letra B, qualquer casa do tabuleiro de xadrez. Um tempo para você fazer a leitura novamente e confirmar a sua resposta. Releu o texto? Identificou a resposta? Vamos conferir então? A resposta é a letra A. Somente as casas pretas. Lá no texto está escrito: gatos e rato podem ocupar somente as casas pretas. É uma regra desse jogo. Certo? Vamos lá para mais uma pergunta? É o mesmo trecho do texto. Olha só a pergunta. Com que finalidade a imagem foi apresentada neste texto? Nós temos ali a imagem do tabuleiro e dos marcadores, mas ela foi colocada no texto com uma intencionalidade, ela serve para alguma coisa. Qual é essa finalidade? Letra A. Indicar a posição inicial das peças do jogo. Ou letra B. Indicar os materiais necessários para a realização do jogo. Pensem e respondam no caderno.
refletiu sobre essa questão? Então, qual foi a sua resposta? Vamos conferir? É a letra A. A finalidade da imagem é indicar a posição inicial das peças do jogo. Está escrito ali, a posição inicial do rato e dos gatos deve seguir a indicação da figura ao lado. Então, essa figura tem essa finalidade de representar como é que o jogo vai ser iniciado, como as peças devem ser dispostas no tabuleiro. Eu também posso pensar que elas indicam os materiais que são necessários para realizar esse jogo, mas não precisaria ter a imagem no texto para que eu soubesse disso, porque afinal já está escrito do que é que eu preciso, certo? Vamos lá? Vamos continuar? Olha só, outro trechinho do texto. E a questão número 4. Como deve ser realizada a movimentação do rato durante o jogo? Letra A. De uma em uma casa pela diagonal e para frente. Ou letra B. De uma em uma casa pela diagonal, para frente e para trás. São muito parecidas as alternativas, não é? Então, para isso, você precisa refazer a leitura desse trecho do texto e identificar a resposta correta. Tempo para você! Relendo o trecho do texto, você identificou a resposta? Vamos conferir? Então, é letra B. De uma em uma casa pela diagonal, para frente e para trás. Vejam lá no texto, eu destaquei, olha só, é o rato que vai fazer esse movimento. O movimento que está na alternativa A é o movimento que o gato pode fazer. Vamos lá? Continuando? Olha lá, outro trecho do texto. Não há captura. Os gatos vencem se bloquearem o rato e o rato será vencedor se escapar do cerco dos gatos e atingir a linha 1. Olha a palavra que eu destaquei nesse trecho. É a palavra cerco. A palavra cerco, neste trecho, pode ser substituída por... Ou seja, qual é o significado dessa palavra? Eu poderia trocar a palavra cerco pela palavra bloqueio ou pela palavra armadilha? Pense e responda.
modificou o sentido dessa palavra no texto? A palavra cerco significa? Vamos conferir? Bloqueio. Vocês lembram que eu até mostrei no tabuleiro esse cerco que os gatos podem fazer? Então, significa a mesma coisa que bloqueio, porque eles podem bloquear a passagem do rato, certo? Quanta coisa aprendemos nessa aula, não é mesmo? Conhecemos a regra do jogo Gato e o Rato. E na próxima aula, nós vamos continuar falando desse jogo. Fiquem bem e até a próxima aula!